Terceira e redundante pergunta ao amor. O que é o amor? Citação. Pouco a pouco chega o momento de tirar a venda dos nossos olhos. Quando tiramos essa venda, podemos ver e vemos a nós mesmos, cara a cara. E vemos que o grande Espírito é um com o Uno, que é o Uno e que um é Ele. Ao darmos conta disso, descobrimos que se sorrimos ao mistério, o mistério sorri para nós. Que se nos inclinamos ante ao infinito mistério de ser, o infinito mistério de ser se inclina ante a nós. Aurélio Dias Tecpancali, xamã, líder espiritual do fogo sagrado de Itzaxilatlan. História. Essa é a história de uma família viajante que tinha um dom muito particular. Fosse aonde fosse, viam o rio da vida. Para eles era muito fácil, simplesmente o viam. Quando chegavam a um povoado, o homem colocava sua tenda diante do rio e pintava um cartaz. Aqui, uma taça do rio da vida. Logo, armavam seu acampamento e esperavam que a curiosidade fizesse o resto. Bom dia, disse o viajante, que reconheceu o sacerdote por sua vestimenta. Pergunte com confiança. O que é isso que está dando para as pessoas? Perguntou o sacerdote. Amor, respondeu o homem. E de onde o tira? Do rio da vida, disse o viajante, apontando para suas costas. O sacerdote não viu nada atrás do homem e pensou: por dar uma taça vazia às pessoas, ninguém pode lhe dizer nada. E quanto cobra? Perguntou o sacerdote, pensando que havia descoberto a enganação. À vontade. Mas tem um preço mínimo por taça. Não. E ao que não te paga, também lhe dá uma taça? Sim, claro. E qual é a sua intenção com o nosso povo? Perguntou o sacerdote desorientado. Dar água às pessoas até que possam ver o rio da vida e servirem-se por si mesmas. E depois, o que fará? O mesmo que agora, caminhar em família até o próximo povoado, servindo a água do rio. E por que decidiu levar essa vida errante, tão sacrificada? Para devolver um pouco de tudo que me deram. Surpreendido pela simplicidade do viajante, o sacerdote decidiu fazer-lhe uma última pergunta. E de onde vem o rio da vida? Isso é muito simples, disse o viajante sorrindo. O rio da vida vem do mesmo lugar de onde vem a sede. Chamamos de amor a coisas tão diferentes. Dizemos que sentimos amor por um parceiro, um filho, um pai, um neto, um amigo, uma recordação, um cachorro, um esporte, um país, uma bebida, pela vida, Deus, uma religião, um sonho, o sexo, a ciência, um trabalho, um partido político, a liberdade, as férias, um lugar, a noite, uma comida, a primavera, um aroma, um hobby, uma festa, um filme, uma melodia, um livro, nosso corpo, o de outro, a natureza, uma máquina. Mas o que é o amor? São borboletas no estômago? Cosquinhas nos dedos do pé? Uma sensação que nos abre o peito, uma paz tremenda, um choro de alegria, um sentimento, uma ilusão? Todos queremos senti-lo. Os jovens escutam canções que falam dele. Os velhos sentem falta dele. Os adultos o têm de alimentar. As crianças o doam e ninguém jamais pode pegá-lo. Porque podemos deixar-nos levar pelo amor, mas nunca seremos seus donos. Em todo caso, quando podemos senti-lo, nos damos conta de que estamos ante a presença de algo tão grande que já não nos interessa o controlar, porque o amor é livre e nos liberta. Do que nos liberta? Das cadeias de separação, da dor e da solidão. Abre aspas. O amor é a força que nos une, é a força da vida, fecha aspas.
Muitas vezes confundimos o amor com euforia, paixão, felicidade, prazer, necessidade de proteção, controle, ingenuidade e irresponsabilidade. Mas o amor é a força que nos une a todos e a tudo. E grande parte da nossa confusão se deve à crença de que o amor é a força que nos une somente ao que gostamos em nós mesmos e nos outros. A vida é uma série de situações que nos permitem expressar a essência, um manancial que carregamos dentro de nós. Quando a circunstância sintoniza com a gente, abrimos as comportas do amor. Quando não nos agrada, nos fechamos. Negamos a existência do amor e saímos a batalhar contra o inimigo, sendo nós mesmos os mais prejudicados, porque quanto mais você dá, mais seu manancial se fortalece, e quando nos fechamos, nos secamos por dentro. Sigamos com o exemplo do manancial. Quando um bebê nasce, nasce um novo manancial sobre a terra, uma nova fonte de onde o amor infinito pode se expressar. Esse novo ser nasce em um meio ambiente, uma família. Essa família pode ser uma selva frondosa, repleta de plantas, insetos, animais, seres invisíveis, ou pode ser um deserto tenebroso. Nosso pequeno manancial, que nos dá força, entrega toda a sua essência de dentro para fora, sabendo qual é a ordem do universo. Quanto mais amor damos, mais amor experimentamos e mais forte se torna nosso manancial. À medida que a água do amor se derrama ao redor do nosso manancial, tendo nascido em um deserto, a vida retoma sua ordem. As sementes germinam, as plantas crescem, os insetos se aproximam das nossas plantas, os pequenos animais vêm atrás dos insetos, defecam e fertilizam as plantas, que já começam a se transformar em árvores, aonde os pássaros constroem seus ninhos e assim sucessivamente. Esse processo não tem limites. Nossa fonte é infinita e nada deterá a ordem natural da vida. Terá problemas de crescimento, perdas, transformações, mas se reconhecerá em cada ser vivo que se aproxime a ela e perante qualquer conflito se lembrará que quanto mais amor se dá, mais se fortalece. Suponhamos que no meio do processo de crescimento do manancial se aproxima um humano, toma da água pura da fonte da vida, relembra o sentido de sua existência e começa a cantar de alegria. O humano, agradecido de recuperar a memória do manancial que ele mesmo leva dentro de si, fica para cuidar do oásis e se estabelece junto com os demais seres que o habitam, porque reconheceu o manancial que dá força, a fonte da vida, o amor. As crises seguirão, as decisões terão que ser tomadas, mas todos os seres que vivam ao redor desse manancial saberão que, quando não souberem o que fazer, deverão beber da fonte em seu interior. E como todos bebem da mesma fonte, a fonte dirá a cada um o que deve fazer para ocupar o seu lugar no oásis. Voltemos ao princípio. Suponhamos que chega um ser humano e, no lugar de tomar da água do manancial, que recuperaria a memória da ordem da vida, decide jogar seu veneno no oásis. Se a quantidade de veneno foi pouca e se encontra na superfície, morreriam alguns insetos e plantas. O crescimento do resto dos seres vivos ao redor do manancial demoraria mais, mas as águas se reciclariam rapidamente. Se, ao contrário, muito veneno tivesse sido despejado em um lado do manancial, a vida nesse lado morreria, embora o resto ainda permaneceria. Mas se a pessoa em questão derramasse grandes quantidades de veneno no manancial, ela o poluiria e sobraria muito pouca vida ao seu redor, cuja existência seria envenenada e solitária. Se a quantidade de veneno tiver sido suficiente para acabar com a união entre o pequeno manancial e a grande fonte da vida, a pessoa morreria, porque nada nem ninguém, seja consciente ou não, pode viver sem sua conexão com a fonte da força da vida. De onde vem a grande fonte da vida? Existem muitas respostas, mas todas coincidem que vem do grande mistério. E como é um grande mistério, não pode ser revelado, ou deixaria de sê-lo. Voltando ao processo do nascimento do manancial, em maior ou menor escala, isso é o que acontece aos humanos quando chegamos à nossa família. Aprendemos a nos relacionar ou não
com nossa fonte interior, segundo o meio ambiente em que surgimos e as crenças que nos identificamos. Mas todas as crenças são reduções da capacidade infinita que tem cada manancial. Existem famílias, sociedades, países onde o grau de contaminação não é muito alto e cada nova fonte doadora de vida recicla e purifica seu entorno. Existem outros lugares onde o grau de contaminação é tão alto que, desde muito pequenos, os bebês são submetidos a enormes doses de veneno, até tal grau que esquecem da fonte que levam em seu interior. Tanto que algumas crianças negam a existência de qualquer tipo de fonte de fortaleza e vitalidade infinita e saem a lutar contra todos os seres que cruzem seu caminho, porque na sua experiência envenenada só sobrevive o mais forte. Tal mecanismo ajudou os pequenos a sobreviver ao veneno da sua família, a abrir caminho lutando, embora a competição não deixe de ser um modelo de sobrevivência agressivo, porque todos damos o que temos dentro. E cada vez que enfrentamos alguém, fazemos porque não queremos enfrentar o que carregamos dentro. Aqui começa a enfermidade da pobreza, baseado na crença de que na vida não há o suficiente para todos. Há uma velha frase espiritual que disse: não podes ajudar a outro se antes não ajudas a si mesmo. Muitas pessoas saem a dar água aos outros, dominados pela carência de que não há suficiente para todos. Decidem com boa intenção, embora motivados pelo medo, tentar sanar a pobreza. Saem a salvar os demais porque para eles é mais fácil reconhecer a necessidade dos outros do que a própria. Eles saem para dar sem a tigela estar cheia, e o que eles dão está impregnado com o que lhes falta. E como não é suficiente para todos, porque na realidade não o é para eles mesmos, caem na miopia amorosa de escolher a quem dar a sua ajuda. Escolhem ajudar a pessoas que veem refletida sua própria ferida e assim se condenam à sua carência, visto que não dão conta deles mesmos. Assim, constroem um caminho de separação e desamor para si mesmos e para aqueles que não refletem sua ferida, tornando-os seus inimigos. O amor é a força que nos une a tudo, mas não se trata de nos esforçarmos, exigirmos ou qualquer outra fantasia de autoflagelação. Não, se trata de utilizar as duas pernas que a vida nos deu, o amor e a verdade. Muitas pessoas mentem em nome do amor e outras castigam em nome da verdade. Em ambos os casos, falta fluxo no manancial. O amor e a verdade são a mesma coisa, embora aqui na Terra nós humanos possamos usá-los separadamente, causando muitos danos. Por isso é necessário caminhar com as duas pernas, amar a verdade e viver a verdade com amor. O amor é a força que nos une. E a verdade? De que verdade estou falando? Da verdade que sentes em teu coração, segundo sua própria experiência de vida. Não existe nenhuma outra verdade que seja autêntica. Quando estamos frente a uma situação que não podemos amar nem tolerar, dizemos que isso não é amor, para não admitir nossa debilidade. Deveríamos ter a humildade e a fraqueza de reconhecer que nosso manancial não está forte para viver essa situação com amor verdadeiro e aceitar que necessitamos fortalecer-nos até que as coisas mudem. Citação: pela manhã, ao despertar, dá graças pela luz do dia, por sua vida e pela sua força. Dá graças pelos alimentos e a alegria de viver. Se não encontrares razão para dar graças, busca a causa em ti mesmo. Tecumseh, Jeff Shawnee, 1768 a 1813. Como nos alimentamos de amor verdadeiro? O amor está em todas as partes, mesmo que às vezes esteja enterrado embaixo de várias camadas de outras coisas. Se há vida, há amor que a sustente. A principal fonte de amor que temos acesso é o manancial que levamos dentro, mas não a única. Às vezes esquecemos como ativar nosso manancial. Muitas teorias espirituais terminam sustentando a mesma solidão que querem combater, quando pedem às pessoas que busquem dentro de si mesmas o que necessitam. É verdade que levamos dentro a todo o universo. Realmente somos um.
Então, por que não pedir ajuda a essa parte de nós, mesmos que transborda de amor puro? A que me refiro? Aos guardiões da nossa essência, as estrelas, a terra, a água, o ar e o fogo. Para isso existem cerimônias em todas as culturas nativas, que reconhecem sua vulnerabilidade e praticam distintos rituais onde recebem a força custodiada pelos guardiões da nossa essência. Se não quer fazer uma cerimônia ou não sabe como achar um lugar onde se sinta protegido, um espaço cerimonial sagrado que te permita ter a relação direta com a grande fonte da vida, podes alcançá-la sem depender dos humanos, através da natureza. Sentado embaixo de uma árvore, em cima de uma montanha, caminhando por uma selva, banhando-se em uma cachoeira ou uma praia. Basta que fique em um lugar e peça ajuda, com ou sem palavras, para que a vida te auxilie. Na realidade, a vida nos oferece ajuda o tempo todo. A pergunta é: como desenvolvemos a arte de mudar continuamente para que nunca mude nada? Se segues fazendo o que sempre fez, conseguirás o mesmo resultado. A resposta é: encontrar a paz. Não podemos apenas nos alimentar de amor verdadeiro em contato com os guardiões de nossa essência. Todo aquele que traz calma a nosso interior nos leva rumo ao nosso manancial, rumo à fonte da nossa verdadeira natureza, o mais puro amor incondicional. Cada vez que temos o impulso ou a necessidade de fazer algo, deveríamos nos perguntar: isso me trará paz? O que nos leva diretamente à próxima pergunta.